Boa noite a todos. Geile Viviane aqui falando com vocês. Quero lhe dar as boas-vindas para esse primeiro encontro online aqui sobre a transição cidade-campo. Então, agradecer pela seu interesse, pela sua confiança em participar aqui conosco sobre esse tema aqui muito interessante e pertinente para os tempos que estamos vivendo agora com relação à pandemia. Queria alinhar aqui primeiro a dinâmica, como é que vai funcionar o nosso encontro. Algumas pessoas já chegaram. A gente quer pedir a vocês que chegaram aí para colocar seu nome, colocar a cidade, de onde você está aí participando com a gente. Então, a gente vai estar utilizando aqui o chat para estar recebendo aqui as dúvidas, as perguntas, as sugestões de vocês. E a gente vai ter duas formas de estar interagindo. A primeira delas é aqui pelo chat, e a outra também vai ser pelo e-mail nosso, contato@paulimatasoluções.com. E a gente vai estar, a partir dessa discussão que a gente for fazendo hoje, trazendo duas pessoas para estar aqui com a gente também na sala de transmissão para o nosso próximo encontro. E a gente vai estar escolhendo aqui as pessoas para estar com a gente aqui na sala de transmissão a partir dessa discussão e do que vocês trouxerem também de temas para o debate, tá bom? A primeira questão que a gente quer colocar aqui, alinhar com vocês, é que os nossos encontros, eles vão estar acontecendo e toda a nossa comunicação ela vai ser por e-mail e via Telegram. Por que a gente optou por essa forma? Porque a gente precisa de uma forma segura para estar fazendo contato com vocês. O WhatsApp é uma ferramenta muito utilizada, mas o WhatsApp ele traz uma insegurança, e se vocês não estão sabendo, alguns sabem, talvez outros não, mas está tendo muitos golpes sendo aplicados via WhatsApp. Então, por segurança, a gente está optando por trabalhar a partir do Telegram, porque o Telegram, o seu número, ele fica preservado. As pessoas que forem entrando no Telegram, elas não vão ver o seu número. Por isso é importante a gente estar utilizando uma ferramenta segura para todo mundo, tá? Então, a gente está esclarecendo esses pontos, então a gente sempre vai estar se comunicando pelo e-mail e pelo grupo do Telegram da Transição Cidade e Campo. A gente sempre vai estar colocando um recadinho, vamos estar colocando alguma enquete, algum material, algum convite para um outro evento que a gente esteja promovendo. Então, é importante vocês estarem participando também, interagindo com a gente por lá, tá bom? A gente está com uma apresentação aqui para estar fazendo com vocês, e depois da apresentação a gente vai abrir aqui uma sessão de perguntas e respostas, também baseado no que trouxe de informações sobre a enquete que a gente encaminhou. Alguns receberam, outros não receberam. Eu vou explicar aqui. A gente vai essa enquete na terça-feira, no e-mail, 5 horas da manhã, mas só recebeu quem estava cadastrado com a inscrição confirmada. Então, nem todos receberam. E quem se inscreveu após, da terça-feira para cá, não recebeu esse e-mail. Mas a gente vai estar fazendo uma ampliação dessa pesquisa, e depois que a gente terminar a apresentação, a gente vai estar apresentando para vocês como é que vai funcionar tudo isso aqui, como é que esse encontro vai estar acontecendo, por que ele está acontecendo, qual a motivação dele estar acontecendo, tá? Então, a gente vai estar esclarecendo todos esses pontos para vocês e entrando especificamente hoje em dois temas. A gente vai estar trabalhando 5 aspectos da transição cidade-campo. Hoje a gente vai falar de 2 deles. Então, a gente vai ter um próximo encontro e a gente vai continuar explorando esses temas para que vocês possam estar tendo uma visão geral dessa temática, então é importante para dar segurança a quem está querendo fazer essa mudança de vida, a quem está querendo sair da cidade e, de fato, ir morar no campo, tá? Então, eu vou projetar aqui a apresentação que a gente preparou aqui para apresentar a vocês quem é Geile. Alguns me conhecem, a gente sabe, alguns amigos estão aqui participando, mas também tem algumas pessoas que souberam desse encontro por outros amigos, então a gente vai fazer aqui uma breve apresentação, e por que a gente tem Polímata e tem Futuro Rural. Então, a gente vai explicar tudo isso direitinho para vocês, para que vocês possam estar entendendo todo esse formato e tudo isso que a gente está trabalhando nesse momento. Então, deixa eu botar a apresentação aqui no ar.
Pronto. Transição cidade-campo. É a motivação de muitas pessoas para estarem buscando qualidade de vida, buscando produzir seu próprio alimento, buscando ter uma segurança maior, numa realidade diferente, ou qualidade de vida, sustentabilidade dos seus processos. E a pandemia, ela aguçou muito esse tema, né? Muitas pessoas na pandemia refletiram e resolveram também estar avançando. Alguns já estavam com vontade de fazer isso, e isso ficou mais aguçado. Por que esse momento começou a ser trabalhado, a ser planejado? Por que a gente está fazendo esse encontro? Bom, primeiro, eu quero dizer para vocês que eu recebi muitos contatos de amigos, de pessoas que conhecem o trabalho que a gente faz, e elas começaram a ligar e dizendo, Geile, eu preciso saber como é que eu compro na terra, qual o valor de uma área, qual é um valor adequado para a compra de uma área, quais são os critérios que eu tenho que levar em consideração para comprar essa área, e eu fui dando atenção a algumas pessoas que foram me procurando, mas o número aumentou muito. E aí eu já não consegui atender a todo mundo por conta do trabalho que a gente faz. Então, eu pedi para essas pessoas, teve um dia que foram 5 ligações, 5 pessoas demandando assuntos muito próximos, muito relacionados, e a gente falou, olha, vamos organizar, vamos estar buscando fazer um encontro para que a gente possa falar e mais pessoas se beneficiem. Então, a gente vai estar aqui trazendo conteúdo do que a gente faz para vocês, a experiência do nosso trabalho, e também beneficiando mais pessoas. Em vez de eu estar falando aqui para uma, agora a gente está falando aqui, nós estamos com 20 pessoas acompanhando, o que já ajuda a mais 20, né? Em vez de você estar falando com uma só, mais 19 pessoas podem estar se beneficiando desses temas que a gente vem discutindo, que é o nosso dia a dia, tá? Então, eu vou começar a apresentar a vocês aqui a nossa agenda. Então, primeiro a gente vai apresentar um pouco de quem somos, né? Um pouco da minha história, um pouco da história da empresa, da Polímata, como é que vão ser os nossos encontros. A gente inicialmente projetou 2 encontros, mas devido à demanda de temas que tem chegado para a gente, nós estamos aqui agora vendo que 2 encontros vai ser pouco, a gente vai precisar fazer mais encontros para poder explorar mais esses temas. A gente também pode estar trazendo alguns convidados aqui para estar discutindo algum tema mais específico, para estar aprofundando mais esses temas. Então, a gente vai estar explicando um pouco de como vai funcionar, qual vai ser a dinâmica para a gente estar apresentando isso aí para vocês. O outro ponto é os 5 aspectos da transição cidade-campo. Então, quando a gente está na cidade, pelo perfil que vocês mandaram, né, as pesquisas que a gente foi fazendo com vocês, a gente viu, um é contador, outro é recepcionista, outro trabalha no comércio, né, tem advogados, teve um grupo que estava mandando aí qual era a profissão, que a gente entender como é um pouco do grupo que estava se inscrevendo nesse encontro. Só que, no campo, a profissão vai ser agricultor familiar, mas muitos não conhecem o que é ser agricultor familiar. Então, a gente precisa falar um pouco sobre o que é isso, o que é ser agricultor familiar. Alguns entendem que, para ter uma propriedade rural, normalmente é o que a grande maioria faz, né? Tem uma estrutura individual, tem uma propriedade individual. Mas existem outros formatos, existem formatos coletivos, então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Quais são as estruturas coletivas e estruturas individuais, e aí para que você possa ter informações e poder fazer a sua escolha de qual a melhor forma de você fazer essa transição. Tem também aspectos a serem observados na hora que você vai adquirir uma propriedade, seja para um trabalho individual, seja para um grupo. Então, o que é que eu tenho que observar? Quais são os aspectos bióticos e os aspectos abióticos? Mas não se preocupe, não, que a gente vai explicar tudo isso para vocês. E também falar sobre negócios rurais, quais são as alternativas, quais são as possibilidades, o que é que está funcionando hoje no meio rural, o que é que está funcionando no campo, que tipo de mercado eu posso acessar. A gente tem os mercados institucionais, tem os mercados convencionais, tem alternativas de comercialização. Então, como que eu posso me inserir nesse processo todo para que eu possa fazer a minha transição e possa fazer essa transição com segurança, planejada, sem estar tendo muito estresse nesse processo, né, para que isso ocorra da melhor forma possível e seja um prazer fazer toda essa transição. E também, finalizando aí o nosso 4º ponto, o que é que a gente vai falar hoje, especificamente? Além de a gente apresentar um pouco o trabalho da nossa empresa,
a gente vai estar apresentando 2 temas específicos: estruturas coletivas, estruturas individuais, e quais são alguns aspectos a serem observados na hora de fazer a aquisição da propriedade. A gente já listou 14 aspectos, né, 14 critérios para ser analisado antes de fazer a escolha. Como o tempo não permite, a gente não vai poder falar de todos os 14, mas a gente vai pontuar alguns aspectos aqui importantes na hora de fazer a escolha de uma propriedade. Bom, primeiro, quem somos, né? Então, a gente vai fazer uma breve apresentação de quem é Geile, quem é essa empresa que está aí por trás desse trabalho que a gente vai começar a apresentar para vocês. Bom, eu sou filha, neta e bisneta de agricultor, né? Sou da 4ª geração de cacauicultores pela família do meu pai e da geração de mandiocultores pela família da minha mãe. Produtora rural, engenheira agrônoma, aí tem pós-graduação em gestão ambiental e mestre em conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Atualmente, eu tenho 2 atribuições diretas. Uma é como coordenadora de assistência técnica do Programa de Desenvolvimento Rural Territorial para uma região da Bahia e norte de Minas Gerais, pelo PDRT, que é o programa da Suzano, e também a coordenação técnica do Plano de Ação Territorial, que é o PAT da mandiocultura no extremo sul da Bahia. E para começar esse trabalho no extremo sul da Bahia, a gente fundou a empresa que chama Polímata, que é essa empresa que a gente vai estar falando para vocês um pouco sobre esse trabalho. A Polímata hoje tem 12 técnicos, nós trabalhamos em 2 estados, né, na Bahia e no nordeste ali de Minas Gerais, na região de Nanuque e Carlos Chagas. São 9 municípios que a gente atende aqui na Bahia e em Minas, então a gente tem 2 municípios em Minas e 7 municípios na Bahia. Nós atendemos hoje 842 famílias, são 27 associações em uma cooperativa, e a gente presta serviço hoje para a Suzano Papel e Celulose e para a Veracel Celulose. Nós temos parceria direta hoje com a Embrapa Mandioca e Fruticultura e com o Banco do Nordeste pelo Programa de Desenvolvimento Territorial, PRODETER. Tá? E aí está o site da empresa, para quem quiser conhecer mais, quem quiser entender um pouco mais do trabalho que a gente faz, tem algumas informações interessantes lá no site, que é polimatasoluções.com. Eu trouxe para vocês aqui um trabalho que a gente desenvolveu ao longo de 2018, que culminou com o Estado da Bahia reconhecendo esse trabalho como uma tecnologia social. O que estava acontecendo? O Ministério Público queria fechar as farinheiras do município de Alcobaça por estarem cometendo um crime ambiental. E muitos agricultores não sabiam que o que eles estavam fazendo era um crime ambiental. Eles pegavam a manipoeira, que é a água da prensagem da massa da mandioca, encanavam e colocavam no rio. Só que a manipoeira, ela tem um potencial poluidor 25 vezes maior do que o esgoto doméstico. Só que os agricultores não sabiam disso. E o Ministério Público tinha a questão do crime ambiental que estava sendo cometido, porque do momento onde era colocada a manipoeira até descia o curso do rio, matava todos os peixes, matava tudo que estava ali, por conta desse potencial poluidor. Então, esse problema estava instalado e a gente foi convidado a coordenar um trabalho para resolver essa situação. Apresentamos esse trabalho ao Ministério Público, foi aprovado, e depois a gente conseguiu aprovar esse projeto como uma tecnologia social para o estado da Bahia. Então, esse é um dos grandes resultados que nós temos a nível de estado. Esse foi um dos resultados também oriundos desse trabalho, que foi, eu recebi o diploma de cidadã honorária do município de Alcobaça, como reconhecimento a esse trabalho, que é uma coisa muito emblemática e importante na minha vida. Tenho também hoje a atribuição como coordenadora técnica do Plano de Ação Territorial da Mandiocultura no extremo sul da Bahia, um reconhecimento aí pelo Banco do Nordeste, pelo Programa de Desenvolvimento Territorial, PRODETER, que faz com que a gente tenha, hoje, condição de estar começando a contar para vocês o que é que a gente vai estar fazendo para o futuro. Então, diante de tudo que a gente começou a fazer, diante de todo o trabalho que a gente vem fazendo, começou a demandar para a gente que nós tivéssemos um alcance maior. E a gente começou a pensar em como transformar o nosso trabalho presencial em também uma presença online. E aí a gente está criando a plataforma Futuro Rural.
tá? O Futuro Rural é uma plataforma da Polímata e que a gente está preparando ela para um lançamento em 2021, né? Quando a Polímata fizer 10 anos, a gente está querendo fazer o lançamento dessa plataforma, em que a plataforma vai ter o objetivo de estruturar as propriedades rurais, de apoiar as propriedades rurais a se estruturarem de forma sustentável. Nós vamos ter formações, então vão ser formações online, com mentoria e produção de conhecimento para a gente estar compartilhando com vocês, como a gente está começando a fazer aqui agora, algumas lives especializadas e trabalhos direcionados para a melhoria da atividade no campo. Então, passada essa parte aqui, a gente entrar de fato no nosso assunto, vamos aqui falar sobre os encontros. O primeiro encontro está sendo hoje, a gente está aqui no dia 6 de agosto, começando esse processo. Nosso próximo encontro está previsto para o dia 3 de setembro, e a gente também já está propondo um outro encontro no dia 8 de outubro, para que a gente consiga tratar dos 5 aspectos que a gente colocou aqui sobre a transição cidade-campo. Temos muito mais conteúdo para falar, é uma lista imensa de materiais para estar trabalhando com vocês, mas, a princípio, a gente vai estar prevendo 3 encontros e a gente vai conversar com vocês aqui um pouco para saber se vocês, o interesse de vocês e como é que vai ser esse trabalho aqui que a gente vai estar buscando estar desenvolvendo. Primeira coisa, quais são os critérios para a gente comprar uma propriedade? Quais são as alternativas que a gente pode trabalhar para fazer uma produção adequada no campo? Produção que você tem autonomia. Então, eu quero comprar uma propriedade, mas ela precisa ser uma propriedade autônoma. Eu preciso conseguir produzir meu alimento, eu preciso conseguir produzir o máximo que eu puder na propriedade para que eu não dependa de nada fora. Essa pandemia, ela fez com que as pessoas começassem a pensar muito nesse processo e dizer assim, eu preciso viver do que eu tenho aqui, dentro da minha realidade, dentro do que eu estou produzindo, ou do que eu posso produzir. A gente viu que, ficando dentro de casa com a sua família, você precisava ter um ambiente confortável e também ter a alimentação. Então, como que eu vou fazer isso e fazer essa transição para que eu tenha isso no campo, que eu tenha segurança? E muitas vezes, quando se fala de uma propriedade sustentável, não necessariamente você consegue ter sua própria comida ali. Então, a gente vai trabalhar propriedade rural autônoma. Como é que eu faço para chegar nesse processo? E, para isso, o primeiro passo é estar com a propriedade. A gente fez uma enquete e a gente perguntou, aqui eu trouxe a enquete do Telegram, aí está aqui, quantos possuem propriedade, Aí 23% disse que tinha sua propriedade, 77% disse, não, eu não tenho uma propriedade ainda. E se eu tenho uma propriedade, como é que eu posso deixar essa propriedade organizada? O que é que eu preciso fazer para deixar ela com toda a documentação em dia? Quais são os aspectos legais que eu tenho que saber? Como é que eu vou regularizar a questão da água? Eu tenho uma outorga, uma dispensa de outorga, que é a questão da regularização hídrica. Eu tenho um poço artesiano, eu não tenho um poço artesiano. Como que eu posso regularizar tudo isso? Quais são os documentos que eu preciso ter para estar com a propriedade legalizada? Então, a gente vai conversar sobre esses pontos também. Esse aqui é o resultado da enquete que a gente mandou por e-mail. Alguns disseram, eu não respondi, outros eu respondi. Então, nessa enquete que foi por e-mail, tinham mais perguntas do que aquela que estava ali no Telegram. E aqui dizia que 57% não possui propriedade e 43% possuem já propriedade. Com relação aos critérios de escolha, os temas que vocês têm interesse de a gente estar trazendo para discutir aqui, apareceram 2 temas prioritários. O primeiro tema é critérios de escolha da propriedade. E o segundo tema, que também apareceu com maior interesse, é manejo agrícola. Como é que eu posso manejar, como é que eu posso lidar com a propriedade para que ela seja produtiva. Com relação ao objetivo dessa transição, alguns responderam que é tranquilidade, outros querem ter um empreendimento para a hora que aposentar, outros responderam que é para manutenção, de fato, da propriedade. Então, aqui a gente quer chamar vocês para nos apoiar nesse projeto, responder as enquetes que a gente mandar, porque é importante para que a gente possa estar direcionando o tema, importante para que a gente traga um assunto que seja um assunto de interesse da maioria do grupo. Por isso que a gente faz essas enquetes e chama vocês para estar participando
com a gente desses momentos. Vamos lá, estruturas coletivas ou individuais? Então, a gente tem à nossa disposição diferentes formatos, diferentes constituições para poder fazer a saída para o campo. E aí, cada um vai poder tomar a sua decisão de qual o melhor formato para vocês. Então, a gente vai apresentar essas estruturas que normalmente se tem hoje no campo, para que vocês possam ter mais elementos para a tomada de decisão. A gente já sabe que tem um grupo aqui participando que quer formar uma ecovila. Eu também estou num processo de formação de uma ecovila, é meu sonho também ter uma ecovila. Tem um grupo que quer trabalhar a questão de condomínio rural, então como é que funciona a questão do condomínio rural. Então, a gente vai estar trazendo um pouco desses elementos aqui para que eu comece a se pensar qual o melhor formato para mim, qual o melhor formato para minha família, como que a gente consegue se inserir nesse processo. O formato mais utilizado é o formato da propriedade individual. Esse é o mais conhecido. Mas existem os formatos coletivos, que são formatos muito interessantes e que são grupos religiosos, que são grupos que pessoas que têm afinidade, que têm o mesmo interesse, o mesmo objetivo, são formações muito interessantes e que o grupo pode estar pensando aqui, porque você não está sozinho no campo. Uma das coisas mais complicadas de uma propriedade individual é exatamente a solidão. Então, se você está ali só com sua família, você, marido, filhos, só tem vocês ali para estarem interagindo, mas às vezes algum funcionário, algum colaborador que você tem ali. Mas, quando você está numa estrutura coletiva, esse convívio social ele é mais forte, então você não sente tanta a falta ou a diferença de você estar na cidade. Você está num ambiente mais agradável, né, em contato com a natureza, mas ao mesmo tempo você tem vizinhos, você pode ter um salão de beleza, você pode ter alguém que tem uma mercearia ali, então dá para montar dentro de uma estrutura coletiva uma pequena comunidade em que esses serviços, essas questões que também fazem lembrar da cidade, que são estruturas que na cidade favorecem as pessoas, estarem também acontecendo também no campo, numa comunidade rural. Então, vamos lá. O primeiro estrutura coletiva é uma agrovila. Então, é habitação social de moradia rural. Normalmente, as agrovilas, elas têm uma área próxima, você não tem vizinho de parede, mas, ao mesmo tempo, você tem casas próximas. Se você gritar, o seu vizinho vai ouvir. Então, você tem um local da propriedade, onde ele é separado para a construção das casas. Essas casas, elas não são tão coladas, mas você tem ali as áreas, alguns com 5 mil metros quadrados, 3 mil metros quadrados, onde as casas são construídas. E a área de produção, ela fica em uma outra área. Essas agrovilas, elas têm uma forte ligação com a atividade agropecuária, né? Algumas só agrícolas, outras agrícolas e pecuárias, mas o forte dela é produção. Ela é voltada para a parte de produção. E um exemplo que a gente pode trazer de agrovila, você tem alguns assentamentos rurais que são agrovilas, você tem alguns grupos privados também que estão formando agrovilas, então tem alguns formatos de agrovila, e você tem uma infraestrutura, né, como eu falei para vocês, você pode ter serviços também associados ali, você pode ter uma escola, você pode ter uma igreja, você tem um grupo ali que se ajuda mutuamente, e aí você não se sente tão sozinho, e ao mesmo tempo você consegue ter um convívio social. Então, a agrovila, ela tem esse caráter de comunidade, de proximidade, ter estruturas próximas, ter alguns serviços ali funcionando, e ao mesmo tempo você está ligado à atividade agropecuária. Ecovila é um modelo que tem foco na sustentabilidade. Não necessariamente você tem a produção agrícola como uma atividade principal. Existem ecovilas em que são ligadas a tratamentos naturais, são ligadas a turismo rural, a turismo de vivência, turismo ambiental, e as pessoas moram ali e elas vivem dessa atividade. Não necessariamente é uma atividade produtiva rural. Tem ali um pouco de produção para consumo, mas eles não produzem para comercialização. O foco deles não é comercializar a produção rural, mas o foco é sustentabilidade. Alguns grupos, eles preferem estar localizados em regiões de beleza turística, né, beleza natural. Então, ali na região de Itacaré, você tem algumas ecovilas, ligadas a uma cachoeira, ligadas a uma praia. Então, tem algumas estruturas ali naquela região também de ecovilas funcionando, e existem várias ecovilas no Brasil,
acontecendo também com diversas finalidades. Então, a finalidade da ecovila não necessariamente ela é produção. Posso ter uma ecovila com produção? Pode, nada impede, mas a ecovila está ligada ao aspecto da sustentabilidade de forma muito forte. Então, essas são as duas estruturas coletivas que a gente pode estar tendo na hora de fazer a constituição de um grupo para estar indo para o campo. Quando a gente vai para um condomínio rural, você tem uma propriedade em que ela é adquirida em conjunto, mas você tem vários donos daquela área e com fração ideal. Então, você tem uma quantidade, se é 2 hectares, é 2 hectares para todo mundo, você separa a área de reserva legal, você faz a divisão das áreas coletivas e cada um fica com a sua fração de terra. É feito também um regulamento para ver como é que esse condomínio rural vai estar funcionando, quais são as regras do funcionamento dele, mas o que você faz na sua propriedade é uma questão de uma decisão sua. Quando você está numa agrovila, você tem a estrutura de construção das casas no mesmo lugar. No condomínio rural, não. Você tem a sua fração. Onde você vai construir a casa pode ser muito distante do seu vizinho. As casas podem estar em locais bem diferentes, bem distantes. Então, não necessariamente ela tem uma vila, né? Ela não tem um local direcionado só para a construção das residências. E a outra a estrutura, que aí é a estrutura individual, que é a estrutura mais conhecida, é uma propriedade individual. Então, é uma área que pode ter uma ou mais matrículas. Essa questão da documentação das propriedades rurais é um tema à parte, é uma coisa que está bastante discussão, tem muita coisa para falar sobre isso, mas é uma propriedade que você decide o que você vai fazer, você não tem uma decisão coletiva a ser tomada, e você tem esse outro lado também, que é você não ter vizinho, é você não ter pessoas para ter convívio social, tá? Então, são essas as 4 estruturas de constituição de formato para a individual, propriedade individual, o condomínio, que ele pode estar junto, mas ao mesmo tempo separado, porque cada um faz sua casa dentro do seu espaço. Então, se cada área do condomínio for de 10 hectares, você fica bem longe do vizinho. Então, tem essa situação também que você pode não estar vivendo num grupo, tão próximo de um grupo, ou também você tem a situação da agrovila e da ecovila, que tem local dentro da propriedade específico para a construção das casas, específico para o convívio social, e também tem as estruturas que tem de apoio ao funcionamento e à atividade que está acontecendo naquela localidade. O ponto aqui sobre os critérios bióticos e abióticos, vamos falar primeiro o que é isso, né? O que é critério biótico e o que é critério abiótico. Então, o biótico está ligado à questão biológica, é vivo. E os abióticos são os não vivos, né? São realidades ali que não necessariamente está ligada à vida e à biologia. Então, a gente tem aqui como exemplos de critérios abióticos: acesso à energia, internet, qual é o perfil do vizinho que você tem, qual a localização da sua propriedade, acesso, como é que é a estrada, a localização dessa sua propriedade. Quando a gente vai para os critérios bióticos, a gente quer saber como é que está, qual bioma você está, qual clima você está, a questão da topografia, a questão do relevo. Então, a gente tem vários desses critérios aí para a gente estar analisando. Vamos olhar essa imagem aqui, em que a gente tem uma área de montanha, essa parte mais alta aqui, uma área de montanha, uma parte mais baixa aqui, uma área de planalto, aqui tem uma área de depressão, tem uma escama, tem uma área de planície. Então, quando a gente vai analisar uma propriedade rural, a gente chama de leitura da paisagem. Então, como é que essa propriedade é? Como é que eu sei a condição dela? E algumas perguntas que chegaram para mim, de alguns que estão aqui, disseram assim: Geile, eu quero comprar uma propriedade de 60 hectares e eu quero colocar mais ou menos ali umas 20 famílias. Falei, gente, 20 famílias você não consegue colocar em 60 hectares. Por quê? Você não tem 60 hectares de área útil. Por mais que você tenha ali 60 hectares, ou na escritura, ou na área que você está analisando, você não tem 60 hectares para produção.
Primeiro que, a depender do bioma em que você está, você tem uma área destinada para a reserva legal. A reserva legal na Mata Atlântica ela é de 20%. Então, vamos aqui. Se eu tenho uma propriedade de 60 hectares, eu já tenho 12 que é de reserva legal. Eu já não tenho mais 60, já passa a ter 48. E a depender do relevo que a gente tem, essa área ela pode ficar bem menor. Ela pode ter ali, se eu tenho uma inclinação de 45 graus, então eu tenho uma área mais montanhosa, ela não é uma área útil de produção. Então, a gente pode estar tendo aí uma redução dessa área. Falando de uma forma geral, na região sul da Bahia, a região Cacaueira ali, a região de Itabuna, que é uma região que a gente conhece bem, a gente tem uma redução aí de pelo menos 50% da área, só tirando as áreas de restrições ambientais e também a área de relevo, né, o relevo mais acentuado, a gente pelo menos aí tem 50% da área a menos do que a área legal que você adquire. Então, se você tem uma propriedade de 60, você vai ficar ali em torno de 30, 35 hectares no máximo para você produzir. Então, a gente precisa analisar qual o tamanho ideal da área, como que eu vou fazer a escolha de uma área. Então, até quando eu penso em um grupo, quanto de área eu preciso para ter 10 famílias juntas, para ter 20 famílias juntas, tá? Então, é importante a gente estar atentando para esses processos. E aí eu preciso levar em consideração essa questão aqui de relevo, essa questão aqui da topografia da área que a gente está analisando para comprar ou não. Quando eu olho os critérios bióticos, eu estou olhando aqui os critérios vivos, o que é que eu tenho dentro desse processo. Tiago está lembrando aqui, ó, as APPs também reduzem a área. Exatamente, as APPs são áreas de preservação permanente, além da reserva legal, elas são, em alguns casos, somadas, em alguns casos elas são sobrepostas, mas isso depende também de vários critérios e vários fatores, mas também elas fazem com que essa área útil da propriedade também seja uma área reduzida. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. Se eu for comprar uma área de 60 hectares, eu não tenho 60 hectares para produzir. Eu tenho que, primeiro, tirar tudo isso que a legislação me pede, para que eu saiba qual a área que eu tenho para produzir, e dessa área que eu tenho para produzir, quantas famílias a gente consegue estar tendo, né, nesse conjunto de áreas para estar implantando. Extremo sul da Bahia, região ali de Teixeira de Freitas, é uma região que tem um relevo mais plano, não tem tanto problema com topografia, eu tenho uma área útil maior do que eu tenho na região Cacaueira. Então, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Geili, o valor de terra no extremo sul? No extremo sul tem 40, 50 mil reais o hectare. Mas no sul da Bahia é mais barato, eu tenho de 10. Você tem de 10, só que se você tem de 10 mil hectares, muitas vezes você tem que comprar 2 hectares para você ter um. Então, a gente também tem que fazer um pouco essa relação para entender como e qual a localidade que a gente vai estar escolhendo para estar definindo qual a propriedade a gente vai estar comprando, qual a localidade, se eu vou querer uma propriedade próximo de grandes centros, uma propriedade longe de grandes centros, próximo de pequenas cidades. Então, esse desenho com relação à localidade é muito importante de estar sendo analisado, escolhido, para que você possa tomar a melhor decisão possível. Eu trouxe aqui para a gente dar um exemplo em relação ao que a gente estava falando no slide anterior. Essa aqui é uma fazenda da nossa família. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês 3 áreas. A primeira área, a área do topo, aqui é a área de montanha. É uma área que tem a mata, e aqui a gente tem tanto uma área aqui desse lado de reserva legal, como a gente tem cacau no sistema Cabruca aqui desse lado. Nós temos a segunda área aqui, que já é uma área de planície, onde tem o pasto. Ela é uma área mais plana, a propriedade ela faz tipo um V, ela tem uma área mais alta, tem uma planície, depois ela volta a subir. E depois a gente tem mais uma área aqui, que é uma colina, ela começa a subir novamente. Então, só aqui eu tenho 3 situações de relevo diferentes. E para cada uma dessas áreas eu posso estar utilizando uma forma de produção diferente. Eu posso estar fazendo uma análise da aptidão de cada área para produzir e o que é que eu vou produzir em cada área. Então, nessa área de montanha aqui, que é uma área que tem pedra, tem rocha, tem uma área mais alta, o sistema do cacau funciona muito bem. Para pastagem, a área do meio já é uma área mais adequada, tá?
E aqui na colina a gente também deixou uma área de pastagem, mas a gente já está, essa é uma foto aqui mais antiga, a gente já está com essa área daqui, com um sistema de criação de aves, com piquetes, depois eu vou mostrar para vocês um pouco do trabalho que a gente já está fazendo aqui, que meu irmão está conduzindo lá nessa área. Vou mostrar para vocês uma série de fotos aqui, só para a gente exemplificar o slide que vem ali na frente. Primeiro aqui eu estou dentro de um canteiro, que a gente chama de canteiro esponja. E aí, o que é isso, né? Canteiro esponja, que conceito é esse que você está trazendo aqui? Primeiro é que a gente precisa ver o que é que a gente tem de material e de resíduo na propriedade. O que é que eu tenho no entorno, o que é que eu tenho na propriedade que eu posso utilizar? Nessa área, a gente tinha muita casca de coco. E a gente estava usando a casca de coco para colocar dentro do canteiro. Normalmente, quando se faz horta no sistema convencional, não faz isso. Mas você tem que, toda vez que você vai plantar o canteiro, você tem que fazer um canteiro novo. Nesse sistema, a gente faz o canteiro, e nós temos canteiro com 5 anos, sem refazer ele. Então, a gente forra o fundo do canteiro com madeira, com casca de coco, com material que eu tenho, matéria orgânica que eu tiver disponível para fazer esse trabalho. Na foto aqui do lado, eu estou aqui com um saco de juju, sacolé para em alguns lugares, juju em outros. Dentro desse saquinho tem um nome da variedade que ela vai entrar aí. Porque isso tem todo um planejamento da implantação das áreas que a gente pode estar fazendo. Esse aqui foi um mutirão que a gente realizou no município de Teixeira de Freitas. Essa plaquinha aqui, ó, eu deixei aqui dentro desse círculo, ela tem exatamente onde cada planta vai entrar, que estava dentro daquela linha que eu mostrei na foto anterior, tá? Então, essa foto daqui foi um grupo, mais de 60 pessoas participaram desse dia, e aí eu convido vocês a assistir esse vídeo do Carvão Agrofloresta, tá aqui nesse canal do YouTube aqui da Polímata, depois vocês assistam esse vídeo do carvão e vejam o depoimento desses agricultores, que na verdade eles eram carvoeiros quando a gente começou esse trabalho, e agora eles são agricultores, estão trabalhando nesse sistema, colocando aqui, ó, cada planta no seu devido lugar, para que o manejo ele possa acontecer como foi planejado. E aqui eu trouxe uma foto de um resultado, 40 dias depois. Então, nessa área aqui foi implantado, vocês estão vendo aqui, essa cor marronzinha clara é pó de serra. 40 dias depois, essa era a florestal que estava implantada ali, tá? Então, isso é para mostrar para vocês o quê? Em algumas áreas daquela que eu trouxe para vocês, da colina, áreas ali da Baixada, são áreas que naquela propriedade teriam aptidão para implantar sistemas como esse. Em áreas em que eu tenho maior dificuldade de colheita, eu tenho dificuldade de estar fazendo manejo, porque eu não consigo mecanizar, eu não consigo colocar nenhum tipo de equipamento, eu tenho que trabalhar com algumas culturas em que o manejo que eu vou fazer naquela área sejam manejos que tenham mais espaço, tenham um intervalo de tempo para estar fazendo, não seja de manejo diário, não seja tem uma necessidade de manejo mais intensivo. Então, em cada localidade da propriedade, ela vai ter uma aptidão. Naquele caso, a gente tem uma área de pastagem que está em processo de transformação para estar fazendo a produção de alimentos. Por que eu estou falando dessa propriedade para vocês? Por que eu estou contando toda essa história para vocês aqui? Primeiro porque a gente adquiriu uma propriedade há 5 anos atrás. E para adquirir essa propriedade, a gente visitou aproximadamente aí 82 propriedades. E aí a gente aplicou o que a gente está falando para vocês aqui. Quais os critérios para poder escolher essa propriedade? Por que essa propriedade? Então, a gente fez esse trabalho há 5 anos atrás, a gente está colocando aqui um pouco em prática o que a gente está trazendo para vocês. A gente não está trazendo teoria, a gente está trazendo a nossa vivência, o que a gente tem feito, o que a gente vem acompanhado, e também trazendo o que a gente tem feito na área de outros agricultores, né? Com essas famílias que eu apresentei para vocês no início, que a gente trabalha diretamente. Então, são mais de 800 famílias que a gente atende, e a gente está no dia a dia, no campo, vendo essas coisas acontecendo, vendo práticas acontecendo, e que podem ajudar vocês que estão buscando fazer essa transição aí da cidade para o campo, e possam estar fazendo ela da forma mais adequada, mais segura possível também. Quando eu vou analisar aqui o critério da localização e ver como é que vai ser a questão do vizinho, eu tenho que me preocupar também com algumas questões. Então,
definir ali, olha, tem umas 5 propriedades de, vamos dizer assim, 50 que eu visitei, tem 5 propriedades ali interessantes. Dessas 5 propriedades, vamos olhar como é que está esse entorno, vamos verificar como é que está essa situação, em que local da paisagem ela está incluída. Um ponto é a unidade de conservação. O que é a unidade de conservação? É uma área geográfica que foi definida pelo governo como área que é importante para a conservação da biodiversidade. Eu vou dar um exemplo aí da região de Itacaré, Serra Grande, que foi uma região que eu trabalhei durante muito tempo. O Parque Estadual da Serra do Conduru, ele possui a terceira maior biodiversidade em espécies lenhosas do mundo. E, por conta disso, foi criado um parque estadual. Esse parque é uma unidade de proteção, unidade de conservação de proteção integral, que significa que ninguém deve morar dentro de uma unidade de conservação dessa. Então, as propriedades que estão dentro dessa categoria, elas vão ser indenizadas, as pessoas vão sair dali para ir para outro lugar. Por quê? Porque aqui no parque a gente não pode estar tendo pessoas residindo. Isso é uma questão da legislação, que existe já uma discussão para que isso mude, mas hoje é assim que funciona. Quando a gente vai para uma APA, que é uma área de proteção ambiental, mas ela é de uso sustentável, você pode ter pessoas morando ali dentro, mas ela também tem uma legislação específica. Então, eu preciso saber, a minha propriedade está dentro dessa categoria de APA, está próxima de um parque, porque o parque também tem uma questão de zona de amortecimento, que são 10 quilômetros no entorno desse parque, que significa que você não pode fazer o que você quer naquela área, ela tem uma legislação específica para ele. Então, eu preciso cumprir essa legislação também, tá? Então, quando eu vou ver uma propriedade, eu tenho que saber meu entorno, tenho que saber se essa propriedade ela está inserida numa unidade de conservação, ou se tem alguma coisa que no futuro pode ter uma unidade de conservação ali, para saber se eu não vou estar sendo atingido ou não. Se você estiver numa área em que for definido que ali vai ser um parque, provavelmente você vai ser desapropriado. E aí, quem está buscando morar no campo, ter sua casinha confortável, ter segurança, é importante atentar para isso, porque isso pode fazer com que você tenha uma certa dor de cabeça e tenha que mudar de local, tá? Então, unidade de conservação é um ponto para estar sendo observado na hora de pensar na localização. Terra indígena é outra coisa que precisa ser analisada. A sua propriedade, a propriedade que você gostou, que está dentro desses critérios todos que a gente está discutindo aqui, é uma propriedade que está numa localização que já foi terra indígena, que pode vir a ser requerida aquela área ali como terra indígena no futuro, para que você não tenha também a sua área desapropriada, você tem que sair daquela área, porque é uma área que foi demarcada como terra indígena. Comunidade tradicional também. Quais são os critérios de você estar próximo de uma comunidade tradicional? Então, tem também questões importantes para serem acompanhadas ali. E também a questão da área urbana. Você tem que estar acompanhando se você está muito próximo da cidade, a cidade pode crescer para cima da sua área, e também você vinha ter a área até desapropriada para ser um loteamento, para ser o crescimento da cidade ser para aquela área. Então, a localização da propriedade é muito importante, tem muitas coisas para serem observadas no momento em que você pode estar tomando essa decisão, não é uma decisão tão importante, principalmente para quem quer sair da cidade e para ir para o campo. Nós falamos muito aqui de fazer uma análise de multicritérios. Lembra que a gente falou? São 14 critérios para serem analisados. Então, fazer uma análise de multicritérios, e você pode dar qual pontuação você quer para aquele critério. Qual critério que é mais importante para você? Eu preciso de uma propriedade que tenha água, que tenha rio, que tenha cachoeira. Isso para mim é importante. Você coloca como um critério importante. Está longe da cidade, é um critério importante para mim. Não ter problema com subsolo. E aí eu vou falar uma questão para vocês aqui. O subsolo da propriedade não é do dono da propriedade, e a gente vai poder conversar sobre isso também depois. Então, tem muitas questões que precisam ser esclarecidas, precisam estar claras para que vocês possam estar pensando na hora de tomar a decisão correta de qual propriedade está adquirindo, para que você não tenha uma dor de cabeça, para que você possa eliminar o máximo possível os riscos que você pode estar tendo na hora de tomar essa decisão,
tá? Então, por isso que a gente está aqui conversando hoje, fazendo esse bate-papo. A gente está vendo aqui as pessoas estão interagindo, e eu queria também ver com vocês aqui, vocês podem colocar as perguntas também aqui, para que a gente possa estar pensando aí, vendo como é que a gente pode estar atendendo e estar conversando com vocês aí sobre esses processos. E aí eu trouxe para vocês aqui uma informação aqui com relação à plataforma Futuro Rural. É uma plataforma que está em construção e ela está sendo trabalhada para ser lançada uma primeira formação ainda esse ano, a pedido de muitas pessoas que estão aqui, que estão participando desse encontro aqui com a gente. A gente estava com o projeto de lançar o ano que vem essa plataforma, mas a pedido de muitas pessoas que querem entender melhor sobre a transição cidade-campo, nos pediram para que fosse feita uma formação online. Para isso, nós estamos estruturando. A gente está trabalhando nesse processo já há quase 2 meses para estruturar uma formação para que você possa ter o máximo de informações possível para tomar a decisão com relação a adquirir essa propriedade. Como é que isso vai funcionar? A gente vai ter a formação com turmas, então a gente vai ter turmas de 30 pessoas, 30 alunos, e essas turmas vão ser com mentoria. Então, não é só o curso que você vai lá e vai ver pela internet. Então, tem essa parte também, mas a gente vai estar trazendo o seu tema para estar discutindo aqui, para que a gente possa estar tirando a dúvida, a gente possa estar discutindo esses processos e tirando o máximo de dúvidas possíveis de cada um. Essa formação, como eu falei, ela está em estruturação, ela está sendo construída, e a gente vai estar lançando ela aí por volta de outubro, novembro, a gente deve estar fazendo o lançamento dessa formação. E a gente vai estar aqui, a gente também vai estar falando isso para vocês em primeira mão. Mas, enquanto isso, a gente vai estar conversando e fazendo aqui os nossos encontros sobre a transição cidade-campo. Tá? Então, do conteúdo que a gente preparou para o dia de hoje foi esse. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui, convidar vocês para acompanhar o trabalho que a gente faz nas redes sociais, então, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, Polímata Soluções. A gente tem também um podcast que chama Mandiocast, que fala sobre a cultura da mandioca. Talvez vocês aqui não tenham tantas informações sobre a mandioca, mas a mandioca é a cultura do século, então é uma cultura fantástica para você conhecer. A gente vai estar fazendo uma live aqui para falar um pouco de mandioca, o que é que a gente pode fazer com mandioca. Mandioca não só faz farinha. Ontem a gente fez um seminário muito rico sobre mandioca na alimentação animal. A gente já teve mais de 800 visualizações nesse vídeo do seminário, a gente teve uma interação muito intensa, com pessoas participando de todo o Brasil, trazendo esse tema à tona, porque as pessoas querem produzir os seus animais sem estar dependendo de soja e milho, né, sem estar dependendo de commodities, sem estar analisando bolsa, o preço dos mercados commodities na bolsa. E a gente tem a mandioca, que é uma planta-ração, né? Ela tem a parte aérea como proteína, a raiz como energia, e a gente pode fazer uma boa composição de ração para várias categorias animais. Aí alguns podem dizer, mas eu sou vegetariano, eu não quero produzir carne, não quero produzir animal. Não tem problema, a mandioca produz mais de 600 produtos. Então, tem muita coisa para se falar sobre mandioca, e tem muita coisa já disponível no Mandiocast. O Mandiocast é um podcast, está disponível em 8 plataformas já de podcast, e também aqui nesse canal do YouTube você tem o Mandiocast, gratuito para você estar acompanhando, estar ouvindo e aprendendo um pouco sobre a mandioca, a importância da mandioca para o desenvolvimento do Brasil, para a nossa história. A mandioca foi a primeira Constituição do Brasil, foi a Constituição da mandioca. Mas se vocês quiserem mais informações da mandioca, podem acompanhar lá o Mandiocast. Convidar vocês a se inscrever no grupo do Telegram. É importante a gente estar tendo uma via de contato direta, que não seja só o e-mail, porque às vezes o e-mail não chega. A gente conversou com algumas pessoas, até falando com Itana, eu vi que ela está aqui. Itana, já mandei o e-mail, ela disse, eu não recebi, aí vai para lá, vem para cá, até que a gente conseguiu. Então, por isso a gente está também tendo o Telegram como o nosso local de contato, porque a gente vai estar mandando tudo que a gente estiver fazendo para esse tema, transição cidade e campo, e também ligado às atividades do campo. A gente tem a questão
as informações, os seminários e dos materiais que a gente está produzindo, que também está disponíveis e vocês podem estar acompanhando também, tá? Então, é importante a gente estar conectado pelo grupo do Telegram, e como agora tem um grupo maior, né, no início eu comentei que a gente optou pelo Telegram porque ele é mais seguro do que o WhatsApp. Estão tendo muitos golpes sendo aplicados pelo WhatsApp, seu número fica público no WhatsApp. No Telegram, isso não acontece, e também no Telegram a gente pode ter um grupo só, com muitas pessoas. Não precisa ter 256 pessoas só, aí eu tenho que ter um segundo grupo, um terceiro grupo. Telegram com um grupo só, a gente consegue ter todo mundo participando ali, e é um grupo mais seguro, tá? Então a gente vai estar trabalhando, tendo novos encontros. Eu queria fazer uma enquete com vocês aqui agora, queria que vocês participassem e me ajudassem com relação a esses encontros. O que é que vocês acham que é uma frequência ideal? É a gente fazer quinzenal ou mensal? A primeira proposta é que ele seria mensal, mas se vocês quiserem que ele seja com uma frequência maior, a gente pode também estar fazendo ele quinzenal. E aí eu queria que vocês respondessem aqui para mim, se quinzenal, se mensal, se às 19, se às 19h30 ou às 20 horas, vocês me dessem esse feedback aí para que a gente pudesse melhorando e ajustando aqui os nossos horários e marcando também com vocês. A gente sabe que a vida de todo mundo é corrida, todo mundo está fazendo muitas coisas, e por isso que a gente não quer fazer uma coisa muito que seja possível para todo mundo participar. Então, a princípio, a gente está pensando num encontro mensal, mas se houver interesse, a gente pode estar fazendo também esses encontros quinzenais, para que a gente possa estar explorando cada vez mais esses conteúdos que a gente tem aqui, com transição, cidade e campo, mas também ligados a outros assuntos que a gente vem trabalhando no dia a dia com as comunidades, com os agricultores familiares também no campo, tá bom? Então, eu preciso desse feedback de vocês. Outra questão que o pessoal está me perguntando aqui é com relação às pessoas que não participaram desse primeiro encontro. Tem possibilidade de continuar acompanhando? Tem possibilidade, sim. Esse encontro vai estar gravado e a gente vai disponibilizar para as pessoas, mas elas precisam se inscrever. A gente vai mandar o link para elas, para as pessoas, mas desde que elas se inscrevam. A gente vai abrir essa possibilidade para que a gente possa estar avançando com o conteúdo que a gente está preparando aqui para estar trazendo para vocês, tá bom? Então, primeira questão, responde para a gente aí na enquete se quinzenal ou mensal, qual o melhor horário para a gente fazer, se às 19, 19h30 ou às 20 horas. A gente definiu quinta-feira como um dia, porque estava as pessoas dizendo a segunda-feira é um dia puxado, deixa mais para o final da semana. Então, alguns também vão para o culto na igreja na quarta-feira, então a gente deixou para quinta-feira. E aí a gente pode estar ajustando com vocês alguns detalhes para que a gente possa estar avançando e tendo cada vez mais participação. Vocês podem chamar mais pessoas para participar. Esses encontros são online, são gratuitos, só a gente precisa estar alinhando os conteúdos para a gente poder trazer aqui e poder estar discutindo. O Antônio estava falando aqui, tem que falar da outorga. Muito bom, Antônio. É isso mesmo, a gente tem que chamar atenção para a questão da outorga, da importância das pessoas regularizarem a questão da água nas propriedades. Se eu não tenho uma demanda muito grande, que eu preciso de outorga, eu posso pedir uma dispensa de outorga, mas que eu possa regularizar aqui a situação da propriedade, a parte ambiental, né? A gente tem aqui, está acompanhando aqui dois técnicos aí do INEMA estão aqui participando com a gente e falando da parte ambiental, chamando atenção para isso, da grande importância de ter o CEFI, de ter o CA e também de estar com a parte ambiental da propriedade regularizada. Pessoal, a gente está aqui à disposição de vocês para estar vendo se tem alguma pergunta com relação ao conteúdo que a gente trouxe hoje. No próximo encontro, a gente vai dar continuidade a esse trabalho, então, para as pessoas acompanharem, a gente vai estar disponibilizando essa gravação de hoje para que eles possam ver, para que as pessoas não peguem o bonde andando sem entender o que foi esse início, né? A gente apresentou para vocês como é que tudo vai funcionar. Então, aqui a gente tem aqui, para vocês terminarem aí, alguns estão respondendo aí com relação à enquete,
E aí a gente tem aí dessa definição de dia e horário, né, a frequência para a gente fazer e a gente avançar, tá? Se tiver pergunta, a gente está aqui para estar tentando ajudar vocês aí sobre o que a gente conversou hoje aqui para a gente esclarecer. Aqui tem gente falando que faz purê de mandioca, muito bom. Mandioca é o ouro do Nordeste, é isso aí. Mandioca é a raiz mágica. Da mandioca se faz muita coisa. Eu recebi essa semana a receita do acarajé de mandioca. Se vocês quiserem depois, a gente passa para vocês aí, para que mais pessoas possam conhecer aí uma possibilidade, mais uma das mil utilidades da mandioca, o acarajé de mandioca também, para enriquecer aí o cardápio e as habilidades aí das pessoas que gostam aí da culinária, né? Então tem bastante possibilidade de uso da mandioca. É uma cura super importante para as famílias que vão fazer a transição, pela segurança alimentar, pelo formato que a gente vai estar trabalhando aí para ter autonomia na propriedade alimentar, tá? Então a gente vai também em algum momento trazer aqui a questão da mandioca na alimentação humana e na alimentação animal e todo o potencial de uso dessa raiz brasileira, essa raiz tão importante para o nosso trabalho. Então, a gente está aqui vendo aqui, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Tem pergunta aqui sobre outorga, é isso? Outorga, regularização hídrica da propriedade, da parte ambiental, e que é necessário ser feito, seja para uso intenso em irrigação, ou uma quantidade maior de uso da propriedade, ou se é para uso só para o consumo humano, que seria uma quantidade pouca, aí poderia ser uma dispensa de outorga. São processos diferentes, mas são processos necessários para que você tenha a regularização da sua propriedade. Chegou outra pergunta aqui sobre mandioca e aipim, é a mesma coisa? Você tem a mandioca brava e você tem a mandioca mansa. A mandioca mansa, aipim, macaxeira, é tudo a mesma coisa. A diferença é a quantidade dos compostos cianogênicos que você tem nela. Então, a mandioca ela tem uma interação muito grande, que a gente chama de genótipo ambiente, que é a variedade sendo plantada aqui na Bahia, no extremo sul, e a variedade sendo plantada no oeste da Bahia, a mesma variedade ela pode ter comportamento diferente. Ela sair mansa de um lugar e chegar em outro lugar ela ser brava. Por quê? Porque na interação dela com o ambiente, ela produziu mais compostos cianogênicos. Então, é importante a gente saber se ela é de mesa ou ela é uma variedade de indústria, baseado na realidade dela, naquela localidade, tá? Porque ela pode sair mansa de um lugar e chegar em outro ela ser brava, porque ela conseguiu produzir mais compostos cianogênicos. Como que eu consigo saber, Geile, se ela é mansa ou brava? Experimenta um pedacinho. Se ela amargar, é brava. Aí você não come mais. É só para sentir na boca. Amargou, é brava, não come. É doce, aí você pode estar cozinhando, pode estar comendo e fazendo uso dela, porque aí é uma variedade que tem baixo teor de compostos cianogênicos, é considerada uma variedade mansa. Tá? Pergunta se tem projetos na área eólica e área solar. Tem bastante projetos nessa área. A gente, inclusive, fez recentemente uma parceria com uma empresa em Teixeira de Freitas, em que ela fez a instalação de painéis solares numa represa para alimentar uma cisterna, né, para que eles pudessem utilizar para irrigação. Então, os painéis solares eles foram colocados dentro da represa, por uma questão de segurança também, facilitar não ser roubado, e ele jogava água numa represa e ela distribuía a irrigação para a área. Chegou uma pergunta aqui também. Qual o tamanho ideal para uma comunidade de 10 famílias? Vamos lá.
O que é que hoje tem sido mais utilizado a nível de Brasil? É uma área de 10 hectares de área de produção por família. Isso é o que tem sido utilizado até para os assentamentos. Posso ter uma área menor? Pode. Agora, não menos do que 5 hectares. Porque 5 hectares consegue alimentar uma família. Você consegue produzir alimento e consegue produzir para vender e manter a sua família. Menos do que 5 hectares, menos do que 5 hectares, você pode ter dificuldade para alimentar uma família de 4, 5 pessoas. Horta você consegue, mas você não vive só com hortaliça. Você tem que ter a produção de feijão, você tem que ter a produção das fruteiras, você tem que ter outras produções. Então, é importante você ter uma área mínima de 5 hectares para estar produzindo e tendo renda para a sua família. Só para comer 2 hectares você consegue. Agora, isso não vai lhe gerar renda para estar mantendo 5 pessoas. Outra pergunta que chegou aqui. Mandioca sem cozinhar é venenosa? Tem mandioca que você consegue comer a entrecasca dela, variedades mansas, mas você tem que fazer uma avaliação. Só para vocês terem uma ideia, existem mais de 4.000 variedades de mandioca. Então, a depender da sua região, a depender da variedade que você está olhando, essa entrecasca ela vai ser mais ou menos amarga. Então, a gente sempre recomenda, experimenta um pedaço. Amargou? Não come. Foi doce? Aí você experimenta, você cozinha para que você possa estar utilizando. A gente tem a realidade da mandioca, assim, você pode ter o consumo dela em algumas pessoas estão processando ela fresca, fazendo piques da entrecasca, né? Você tem a películazinha de cima dela, que é a casca, você tem a entrecasca e você vem a polpa. Então, você tem polpa, muitas vezes, doce e entrecasca amarga, mas não tem problema, você pode consumir a polpa. A entrecasca não amargou, você pode consumir a entrecasca. Tem gente que está fazendo salada da entrecasca, está fazendo piques da entrecasca, desde que ela não amargue. Então, tem essa possibilidade aí da gente estar utilizando a mandioca fresca nessas condições, mas tem que ter essa análise se ela tem amargor ou não, tá? Com relação aqui à enquete, já saiu o resultado aqui, enquete quinzenal e às 19h30. Então, a gente tem às 19h30. Nosso próximo encontro vai ficar dia 3 de setembro, e a partir de 3 de setembro a gente passa a fazer ele quinzenal, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês, a gente tem tema aí para 3 encontros, e a gente vai pedir para vocês que vá também sugerindo outros temas para que a gente possa estar trazendo aqui essas discussões, trazendo conteúdo também para vocês. Chegou outra pergunta aqui sobre como está a organização das ecovilas no Brasil. Existem muitas ecovilas já no Brasil, existem ecovilas de vários tipos, de vários formatos diferentes. Isso depende do que cada grupo define com relação à ecovila. Então, normalmente uma ecovila ela se torna uma associação. Você tem muitas pessoas que que fazem uma associação e definem as regras de como essa ecovila vai funcionar. Tem ecovilas que tem pessoas que compram a área, e tem ecovilas que tem pessoas que vão para essa área e elas não têm recursos para comprar. Então, elas entram como um colaborador, como um parceiro, como uma área de comodato, que é uma forma de você estar cedendo um espaço para aquela pessoa trabalhar com as regras definidas. Então, tem formatos desse jeito também em várias ecovilas aqui no Brasil. Pode dar mandioca in natura para o gado? Tem que ter cuidado, tá? Mandioca você pode administrar para o gado, mas você primeiro precisa saber fazer. Quando você está fazendo a utilização da parte aérea da mandioca, você pode triturar ela e fazer silagem, ou você pode fazer feno da parte aérea. O feno é o quê? Você triturar e deixar ela ao sol, ela desidratar. A silagem você precisa tirar o oxigênio para que ela faça o processo de fermentação. E aí, passado o processo de fermentação, mínimo de 30 dias, você não tem mais risco nenhum. Quando você vai para o feno, também ele vai ficar ali 2, 3 dias em processo de desidratação, não há problema. O problema é, pega uma mandioca brava e eu dou para o gado in natura, se esse gado nunca comeu mandioca, ele vai intoxicar.
a manipoeira, que é a água da prensagem a área da prensagem da mandioca, nessa água que eu prensei a mandioca ali, essa manipoeira, ela se eu der para o animal logo que ela foi prensada, esse animal também vai morrer, porque ela está muito forte, ela precisa passar por um processo de 7 dias descansando, para que a gente possa estar administrando para os animais. E eu vou inserindo a quantidade também aos poucos. De 1 litro, 2 litros, 3 litros, até eu poder fornecer essa manipoeira à vontade para o animal. Ele precisa se acostumar, porque é muito forte, e também precisa do tempo para que o composto cianogênico ele possa estar evaporando. Tá bom? Então, eu estou vendo aqui, não sei se está chegando, tem mais alguma pergunta ou não. E a gente pode estar já pensando aqui, já ver se tem mais alguma pergunta chegando ou não, para a gente poder aqui já se despedir e começar a pensar no nosso próximo encontro. Mais alguma coisa aí? Está chegando? Mandioca sem cozinhar é venenoso? Mandioca brava, sim. Mandioca mansa, não. Então, para mim separar o que é mansa, o que é brava, eu experimento um pedacinho. Se ela amargar, ela é brava. Aí eu não consumo ela sem cozinhar. Se ela for doce, aí eu posso estar cozinhando ela. Bom, pessoal, acho que das perguntas que chegaram aqui, a gente conseguiu falar de todas. A gente viu aí a nossa enquete para ser quinzenal e às 19h30. Então, o nosso próximo encontro vai ser no dia 3 de setembro, porque eu vou precisar fazer uma pequena cirurgia na mão, então eu não vou me comprometer com 15 dias agora, mas não é nada grave, é só um pequeno cisto que eu tenho que tirar. A gente faz no dia 3 de setembro nosso próximo encontro, e a partir daí a gente começa a fazer ele quinzenal às 19h30. Fiquem atentos ao e-mail e ao Telegram, e a gente vai estar mandando todas as informações para vocês, vamos estar apresentando tudo que está acontecendo, que a gente vai estar desenvolvendo ao longo desse trabalho aqui, para que vocês possam estar bem informados, possam estar tirando as dúvidas e possam estar começando a fazer essa transição aí para essa movimentação dessa jornada de sair da cidade e ir para o campo, tá bom? Então, muito obrigada a todos pela participação, por estarem aqui conosco até agora, pela confiança em estar aqui, né, para vir conhecer isso que a gente veio conversar hoje, e a gente se encontra no dia 3 de setembro, tá bom? Um abraço e até a próxima.